Olá a todos, estamos dando início a mais um GeonCast, o podcast do Geon. Meu nome é Gabriel, sou estudante de Medicina, quarto semestre, da Universidade Federal do Ceará e sou membro do Geon. Hoje também estou aqui com a minha colega Letícia e vai ser mais uma apresentadora do GeonCast hoje. Olá pessoal, eu sou a Letícia, também sou integrante do Geon e estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós vamos ter uma conversa com o nosso amigo André Matos, criador do Flamedula, um projeto em parceria com o Clube Regatas do Flamengo, que incentiva o cadastro de doadores de medula óssea por todo o Brasil. Nós o convidamos para nos explicar hoje sobre alguns conceitos importantes sobre o transplante de medula óssea nesse episódio do GeonCast. Mas primeiro vamos só apresentar o nosso convidado, André Teixeira Matos, farmacêutico de formação e com atuação na área de oncologia e do transplante de medula óssea. É doador de sangue desde 1998, doador de plaquetas desde 2004. Fundou o Flamedula em 2019 e vem desde então nessa luta para incentivar doações de sangue e plaquetas e o cadastro de medula óssea. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês, estar aqui para essa conversa, para a gente ajudar a esclarecer mitos e verdades sobre o que é a doação de medula óssea, como eu faço o meu cadastro, como eu dou. Então a gente aqui vai bater um papo, fique ligado que a gente vai trazer muita informação aqui para vocês. Tá certo, André. Muito obrigada por aceitar esse convite. E primeiro, como esse é um tema não muito conhecido pela maioria das pessoas, eu queria que tu explicasse um pouco pra gente sobre o que é o transplante de medula óssea e em quais condições ele costuma ser mais utilizado. O transplante de medula óssea, para falar um pouco da história, começou aqui no Brasil em 1979, com o Dr. Pasquini, lá em Curitiba, no HC. O Dr. Pasquini fez o primeiro transplante de medula óssea lá em Curitiba e desde então tem evoluído bastante. Então, muitas doenças hoje em dia estão sendo curadas através do transplante de medula óssea. Então, você pode ver o paciente agora com leucemia, com linfoma, mieloma. Então, existem alguns tipos de transplante, porque algumas doenças requerem a própria medula do paciente, que é chamado transplante autólogo. E para esclarecer um pouco o pessoal aqui, falar um pouco sobre a medula óssea. Muita gente confunde medula óssea com medula nervosa. Então as pessoas pensam que tira da coluna. 99,999% da população acha que é da coluna. Então das pessoas que eu converso, que a gente bate um papo, esse trabalho de formiguinha, a gente vê que as pessoas, não, tira da coluna. Não é coluna. Você sabia que você pode doar pela veia do braço? Ele, como assim? Sério? E se for doar por punção, é o osso da bacia. Então a medula óssea é o tutano do osso, lá que é a fábrica do sangue. Infelizmente, algumas pessoas confundem, porque medula nervosa, medula óssea tem o mesmo nome e acaba tendo essa confusão. Eu sou a favor até de mudar o nome. Colocar doador de células tronco. Acabou. Que aí você não vai ter mais essa confusão com coluna. É pouco divulgado e por isso que a gente está aí nesse trabalho árduo aí para poder levar essa informação para as pessoas, tocar corações, esclarecer mitos e verdades sobre todo esse processo. Então o transplante de medula óssea avançou bastante, tem um transplante autólogo, que é a medula do próprio paciente, tem o transplante alogênico, que é quando você tem um doador compatível, que pode ser alguém da família ou pode ser alguém do banco de medula, que é do Redome ou de outros países. E hoje em dia também tem um tipo de transplante que é chamado haploidêntico. Haplo é metade. Então, quando o doador é 50% da família, eles estão fazendo um transplante também. Isso ajudou bastante, porque aqueles pacientes que não conseguem encontrar um doador compatível no banco de medula, encontram na família, que é alguém 50%, fazem o transplante e a resposta é tão boa quanto. Muito obrigado por esse esclarecimento inicial, sobre a doação de medula, que era algo assim, eu particularmente, até mesmo na minha adolescência, antes de entrar no curso, eu tinha um pouco de dúvida mais em relação a essas coisas, como funcionava a doação, onde que era feita a coleta na medula óssea. Mas tem ainda assim uma dúvida muito pertinente por parte de várias pessoas, se é um processo doloroso para o doador. Você poderia esclarecer essa parte? Essa questão de dor, pessoal, as pessoas imaginam assim, vai tirar da coluna, dói muito, aquela agulha. Não é coluna, pessoal, não é. Então assim, eu sou doador de plaquetas. Eu dou para uma máquina chamada aférese. Que a aférese se chama separação. Então você bem frisou que desde 2004 eu passei a ser doador de plaquetas. E essa máquina de aférese é a mesma máquina que você doa medula óssea, que ela separa seu sangue da célula tronco. E a doação de plaquetas, ele separa seu sangue das plaquetas. Então os pacientes internados que estão em tratamento, eles estão pancitopênicos, Então baixa todas as taxas. Tanto hemoglobina baixa, que ele fica com anemia, tanto os leucócitos baixam também,
que daí ele fica com predisposição a pegar qualquer infecção, como as plaquetas também baixam bastante. Então, o mínimo é 150 mil. Pode baixar para 15 mil, 7 mil. Então, é um risco de sangramento é absurdo. Com isso, você doando plaquetas, você pode doar toda semana, limitando a 24 doações no ano. Então, por isso que eu optei para ser doador de plaquetas, porque eu fico mais disponível para poder doar para os pacientes. Sempre eu recebo mensagem que tem paciente precisando e eu vou lá doar. Então, com isso, você fazendo esse tipo de doação, fazendo esse tipo de doação regular, você acaba salvando não só uma vida, várias vidas. Então, o paciente oncológico é um paciente que ele fica muito debilitado. Daí que vem a resposta para a sua pergunta. Ele sofre muita punção. O médico, para examinar o paciente, para saber se ele está respondendo ao tratamento, se está indo bem, o médico pega uma agulha, faz uma anestesia local e fura aqui o osso da bacia para fazer a coleta da medula, para saber como é que está a medula, se ainda tem célula doente, se tem... Então, toda semana, ele recebe esse furo. Já a gente que vai doar, é como se a gente estivesse fazendo uma doação de sangue normal. Então, não tem dor. Tanto é que eu doei... Fui chamado para doar medula óssea, eu doei véspera do feriado do dia 12 de outubro de 2013. Era um feriadão. Assim que eu terminei de doar, comecei a doar às 7 horas da manhã, terminei por volta de 11 horas, 11 e pouca, e logo depois eu tive alta. Não, pode ir para casa. Eu peguei minha família, véspera de feriado, fui para a praia, passar o feriadão com a família. Fui dirigindo, tranquilo, cheguei lá, passei o final de semana no feriadão com a família. Quando eu voltei para o Hemocentro, para o Hemoce, eles fizeram os exames, viu que estava tudo ok, só para garantir mesmo. E depois de uma semana participei de uma corrida de 5 km na beira-mar. Então, muito tranquilo. Já recente, a gente fez agora um processo de quebra de sigilo. O que é? É conhecer o doador e o paciente. E foi feito lá no Maracanã. A paciente era do Macapá e o doador de Valença, no Rio de Janeiro. E ele foi chamado para ir para São Paulo para doar medula. E a dele foi por punção, que foi o osso da bacia. E nisso, a paciente já era o segundo transplante dela. Ela já tinha feito o primeiro com a mãe doadora, não deu certo. E aquela era a última chance dela. E ele disse sim. E naquele momento, que ele não sabia quem era ela, ele foi para São Paulo, fez a coleta. No outro dia, ele teve alta e foi para casa. E o mais incrível, que quando ele recebeu a chamada do Redome, ele estava no consultório do médico para agendar uma cirurgia. Então, ele naquele momento ele cancelou a cirurgia que iria fazer no joelho e decidiu seguir com o processo de doação e salvou a vida dessa colega lá do Macapá. Não só a vida dela, a vida de toda a família. Então, você que está aí nos assistindo, se você pensa que dói, gente, você pensa assim, não vai doer, vai ser uma simples doação que eu vou fazer, aquele momento que eu vou passar e vai ser rápido. E mais para frente, quando você conhecer o paciente, ter a revelação que você vai saber para quem doou, você vai saber realmente para quem foi, quem você salvou. Não foi só a vida do paciente, foi de toda a família. É uma gratidão incrível. Então, respondendo a sua pergunta, não dói, pessoal. Doe, que ajuda a salvar vidas, no plural. Realmente muito incrível, André. Eu acho que deve ser uma sensação assim inexplicável. Você tem que viver para conseguir entender mesmo, né, como é. E até mesmo me esclareceu muitas dúvidas já, eu mesmo tinha algumas dúvidas. E então, para quem tem interesse de se cadastrar, quais são os requisitos para uma pessoa ser doadora de medula? Você tem ideia também de qual mais ou menos a chance para encontrar um doador compatível? Você disse que agora tem essa metade, né, da compatibilidade, isso eu acredito que diminuiu muito o tempo de espera dos pacientes. Aí, mais ou menos, como é essa relação? Tanto para quem quer doar, o que precisa ter, né, os requisitos, quanto para como é mais ou menos esse tempo de espera atualmente? Assim, primeiro você que teve o coração tocado, está assistindo a gente aí, poxa, eu quero cadastrar, quero ajudar a salvar vidas. Você, para se cadastrar como doador de medula óssea, você precisa ter entre 18 a 35 anos, estar bem de saúde, não ter tido histórico de câncer, né, e tal, e nem hepatite B, nem C. Isso vale alertar para você também, porque eu tive hepatite A na infância e deixei de doar sangue por muito tempo, porque eu comecei em 98, porque meu irmão era estudante de medicina, meu irmão fazia parte aí também do GEON e da UFC aqui, e ele falou comigo, tinha um paciente precisando aqui no HU de doação de sangue. Eu falei, Marcelo, a gente não pode doar. Ele falou, não, cara, a gente pode, porque a gente teve a A, e a A pode doar. Eu falei, sério? Eu não sabia. Então, assim como eu não sabia, muitos também não sabem que a hepatite A é aquela que a gente pega na infância, come doce.
e ela passa pela água da bica, alimento que não está bem lavado, enfim. Já a B e C que você não pode, que é mais complicado, que a transmissão dela é outro método. Então, assim, se você está bem, está tranquilo, você pode ir no hemocentro mais próximo. Se você tem entre 18 e 35 anos, vá no hemocentro mais próximo. Lá você vai levar um documento com foto, vai preencher uma ficha com seus dados e vai ser coletado uma amostra de sangue como essa de laboratório. Essa amostra de sangue vai fazer análise do seu HLA. Então, esse HLA vai ter uma numeração. Esse doador, possível doador, esse candidato, ele vai ser numerado lá no banco de medula. Então, ele vai ter um código. Ele vai receber uma carteirinha com esse código. Então, ele vai ficar nesse banco de medula até ele completar 60 anos. Porque as pessoas também perguntam, se é de 18 a 35 anos, só vou poder doar até 35? Não, é só para cadastro. Para doar medula óssea, você fica no banco até completar 60 anos. Então, até 60 anos você pode ser chamado pelo Redome. E daí, você fica nesse banco. Questão da espera, eu vejo que é o seguinte, para o paciente, está tendo uma dinâmica maior. Porque como agora tem a possibilidade de 50%, se tem alguém na família, primeiro a busca é feita na família. Tem alguém 100%? Não, não tem. E nenhum irmão é compatível. Então vamos agora ver no banco de medula, Redome, no Brasil. Tem alguém compatível? Não. Vai para o Banco Mundial. Existe um Banco Mundial. E esse Banco Mundial ele tem todas as informações de todos os bancos de medula do mundo. Lá você manda o código lá desse paciente, é feita uma triagem, e se tiver alguém, eles entram em contato para fazer novos testes, para realmente confirmar a compatibilidade. E caso não tenha ninguém, aí vai ver alguém da família para ver se é 50%, que é para fazer o haploidêntico. Então eu tenho visto que, como o paciente não pode esperar, por quê? Quando o paciente tem uma leucemia aguda, a gente sabe que o paciente tem que tratar logo, imediato. Ele trata porque ele está agudizando, né? As células leucêmicas já caíram no sangue, isso não é bom. E com isso ele passa a ter infecção de repetição, passa a ter sangramentos, manchas roxas pelo corpo. Isso é todo um sinal que você tem que ficar alerta, tem que buscar um hematologista. E no hemograma você consegue ter muita informação para suspeitar. Acontece muito isso. De pessoas que estão bem aqui, por exemplo, um colega nosso, na festa junina, agora, estava se sentindo fraco. E eu comentei com ele, cara, fala o seguinte, vá no médico, faça um hemograma, só para você garantir, talvez possa ser falta de vitamina B12, que dá realmente essa fraqueza, anemia, né? E pode ser também ácido fólico, ferro, alguma coisa. Vai lá para dar uma olhada, não custa nada. Ele foi, na segunda-feira de manhã. Chegou lá, leucócito 78 mil, hemoglobina de 6 e estava com plaquetas de 30 mil. Gente, estava tudo alterado. Então, assim, o médico internou ele, falou, não, mas eu tenho que ir para casa, que eu tenho que trabalhar. Cara, esquece. Você só vai sair daqui com 40 dias, no mínimo, para fazer primeiro agora uma sessão de químio, porque você vai ficar isolado. E falta chão para todo mundo no diagnóstico. Então, isso aí... e daí ele teve que correr, buscou no banco. Como ele entrou em remissão rápido, porque ele tinha uma mutação, e eles conseguiram utilizar o medicamento certo para ele. Então, entrar em remissão é ficar sem doença. E não podia esperar muito. Aí ele tinha uma filha. Ele tem uma filha, né? Que era 50%. E daí o médico escolheu a filha por conta que precisava transplantar logo. Então, essa dinâmica melhorou muito. Tanto para o paciente, agora para o doador, está tendo muito problema também, pessoal. Você que já fez seu cadastro como doador de medula óssea, baixe o aplicativo do Redome. Lá você vai ter acesso à sua carteirinha. Você bota seus dados. E atualize seus dados. Tem muita gente com cadastro desatualizado e quando o Redome vai tentar entrar em contato, não encontra essa pessoa. Então, essa mensagem vai para você também, para que você tenha esse compromisso de atualizar seus dados. Pode ser pelo site do Redome ou pelo aplicativo. Realmente, muito interessante essa história que você contou e também muito interessante também saber como funciona essa rede, né? Toda essa organização, essa questão dos limites de idade assim, para o doador, vai até 18 a 60 anos, né? Mas, assim, em relação ao receptor, existe algum limite em relação à idade? A partir de que idade ele pode receber ou não tem isso? Não existe? Não tem. Paciente, assim, o paciente, quando ele é diagnosticado, né, ele está com aquela medula... A gente vê muita aplasia também. A aplasia é a medula óssea, é o tutano do osso, que não está funcionando direito devido à idade, ou então durante um tempo ele ficou exposto a algum poluente, né? No caso, vamos citar um exemplo. Ele morava na roça,
ele mexia com agrotóxico, aí a medula vai chegando a certa idade, ela começa a falhar. Ela não produz mais aquelas células como produzia antes. Isso ele começa a ficar com muita anemia, muita infecção. E daí o médico prefere fazer um transplante nele. E daí, o que tem de estudos é que quanto mais nova a medula, melhor para o paciente. Então, para ele, independente da idade dele, que o ideal é que ele receba uma medula mais jovem. Então, por isso que hoje em dia a gente procura dar palestras, que eu entrei em contato com vocês, para a gente nos centros acadêmicos, nos grupos estudantis, para que a gente possa ter portas abertas para poder falar mais sobre o assunto. Não que todos se cadastrem ou que todos sejam doadores, não, mas deixar a sementinha plantada, porque uma vez plantada essa informação, mais para frente pode amadurecer e essa pessoa tem interesse em se cadastrar. A gente chama coração tocado. Que daí essas pessoas que têm um coração tocado, muitas vezes que elas começam a pensar... É assim, pessoal, vou contar um negócio para vocês. Outro dia, entrou em contato um rapaz de Campinas, ele já era doador de plaquetas em Campinas, na Unicamp. E ele falou assim, entrou em contato pelo nosso YouTube, mandou mensagem, mandei um WhatsApp para ele. Eu, vem cá, ele tirou todas as dúvidas, como é que se cadastra como doador de medula óssea, como é que é feita a doação. Ele, cara, não sabia, eu vou me cadastrar. Mas por que você buscou, teve esse interesse? Cara, não sei, de uma hora para outra me deu essa vontade. Aí eu falei para ele, cara, não é isso. Você teve o coração tocado. Porque nesse momento tem uma mãezinha no hospital pedindo a Deus para mandar um anjo. E esse anjo pode ser você. E eu tenho certeza que você vai ser chamado. Gente, com 1 ano ele manda mensagem, dizendo que recebeu mensagem do Redome que era compatível com alguém e que ele estava lá chorando porque ia fazer os exames complementares para confirmar a compatibilidade. E é isso que eu digo. Se você tem um coração tocado, está sentindo... É aquela coisa, você acorda de manhã, vai tomar café, aí lembra, cara, tem que me cadastrar. Aí você sai da rua, vai pro shopping, aí vem aquela mensagem na cabeça. Você tem que se cadastrar. Gente, isso aqui é um anjinho que está ali no seu ouvido falando para você não esquecer e você fazer seu cadastro, que com certeza você vai ajudar a salvar vidas. Com certeza, André. E, então, gente, realmente, escutem um anjinho falando. Em todos os momentos que a gente estiver compartilhando sobre isso também, a gente conheceu o André, uma curiosidade, né? Em 2023, num congresso, e a gente ficou muito interessado pelo assunto e com esse desejo dele de trazer um pouco mais para o campo universitário, ideia sobre esse assunto, propagação mesmo, né, do transplante de medula óssea. Então, agora que a gente está tendo a oportunidade, que a gente realmente escute esse anjinho falando no nosso ouvido e guarde essa mensagem no coração. E aí, André, a gente tem um conhecimento geral de algumas dificuldades para encontrar um doador compatível, né? Tu saberia dizer para a gente quais são as principais dificuldades nessa busca, se etnia, idade, fatores genéticos influenciam? Porque pode surgir como dúvida de muitas pessoas, né? Excelente pergunta. Sabia que quase ninguém perguntou sobre isso? E um assunto que fica na minha cabeça direto. Eu estou indo hoje para Manaus, sabe? E a doutora Adriana Seber, ela fala comigo, ela é médica lá de São Paulo, lá do GRAAC, e também do Samaritano, ela é transplantadora pediátrica. E ela pega muita criança de todo o Brasil. E ela tem visto minorias. E ela falou assim, Dedeco, você que faz o trabalho com Flamedula, busque minorias. Busque falar com a comunidade negra, com os indígenas, com os niceis, com o pessoal de origem oriental. Esse branquinho de olho azul, a gente está cheio. O banco está lotado desse branquinho. Toda hora surge. Branquinho do olho azul, clarinho. Você bota no Redome e aparece um bocado de doador para ele. Mas aquelas minorias que realmente é complicado, é difícil. E daí eu tenho me esforçado mais para tentar levar essa mensagem para essas minorias. Estou indo agora para Manaus, vou lá para o Emoan, vou fazer visita no UFCCom. Vou tentar deixar uma mensagem lá. Inclusive, a gente vai fazer uma festinha de Natal no Emoan. São 120 crianças que fazem tratamento oncológico. E a gente tem o nosso amigo Jocélio, que ele é transplantado, é um paciente de linfoma. Ele conheceu o Flamedula e lá ele implantou a Flamedula Amazonas. E já é o 2º ano que a gente vai fazer a festinha das crianças que fazem tratamento oncológico. E ele fica irradiante de alegria. Ele falou assim, Dedeco, a gente não veio aqui a passeio. A gente está levando, quando ele vê aquelas crianças tudo com presente. E o que mais chama atenção naquelas crianças lá de Manaus é que uma delas fez a cartinha e não pediu o brinquedo. Ela pediu um ventilador.
Aí eu lembro que quando eu li essa carta, falei, caramba, imagina que ela... Para ela não pedir o brinquedo, ela pediu um ventilador. A gente deu o ventilador e deu um brinquedo para ela. Então, a gente procura também fazer não só essa campanha de cadastro, medula óssea, doação de sangue, a importância da doação de plaquetas, mas a gente também leva o amor para essas crianças, nesse espírito natalino, para que eu acredito muito na corrente do bem. Se você faz o bem para aquele paciente, mais tarde ele vai estar grato e vai tentar lembrar desse amor que foi passado para ele, e mais para frente ele vai tentar retribuir para outros. E quanto mais pessoas a gente tocar o coração, a gente vai fazer o Natal das Crianças também lá no Rio de Janeiro. São 200 a 250 crianças. Salgueiro, a escola de samba, cedeu a quadra para a gente. A gente vai fazer o Natal, está recebendo doação lá. Várias pessoas estão doando brinquedos para a gente fazer, muitos voluntários. Vai ter muita diversão. A gente vai fazer também aqui em Fortaleza, no Lar Amigo de Jesus, se vocês quiserem conosco. Vai ser um prazer muito legal você olhar para aquelas crianças e ver a alegria delas que estão lá em tratamento. Muitas crianças estão nessa casa de apoio da Irmã Conceição, Lar Amigo de Jesus, porque elas vêm do interior e não tem onde ficar. Então elas ficam lá sozinhas. Então nada melhor do que a gente levar um pouquinho de alegria para essas crianças. E também tentar fazer lá... em São José do Rio Preto, lá em São Paulo, doutora Laila é a chefe do transplante, lá do Hospital da Maternidade... Hospital da Criança e Maternidade, lá no Hospital de Base, em São José do Rio Preto. E a gente já conseguiu arrecadar os brinquedos para lá, para a gente fazer a campanha. E o colega Otávio, que é da Embaixada Fla Rio Preto, conseguiu também ajudar lá, vai estar lá presente, meu amigo Gilberto, tem os estudantes lá de uma faculdade que também estão juntos para poder ir lá fazer essa doação. Então, poder essa volta toda, pessoal, mas para responder, a gente tem que focar também nas minorias. E tem um outro detalhe também, que essa parte de regionalização, é que eu vejo que mais para o sul você vê as pessoas mais conscientes. Eu vou para Curitiba, nossa, lá parece que a grande maioria da população já fez o cadastro. Não sei se é porque lá foi o pioneiro no transplante, tem um principal centro de transplante do Brasil, que é lá o HC, tem um Pequeno Príncipe, que pega muitas doenças raras na pediatria, tem também o Hospital Erastinho, que também recebe muitas crianças de todo o Brasil. E com isso, você acaba tendo muita dificuldade de tentar pegar... apareceu lá, sabe quem agora? Um venezuelano no HC. A família veio para o Brasil, estava trabalhando em Foz, o rapaz de 15 anos foi diagnosticado com leucemia, a mãe ficou sem chão, encontrou a gente. Aí eu fui e ajudei ela, a gente falou que ia fazer campanha, aí ela mandou todas as informações, falei que ela ia para Curitiba, aí mandei foto lá de Curitiba, aí comecei a fazer campanha para o filho dela. E o filho dela tem origem indígena. Você olha as feições dele, ele tem. O nome dele é Jesus. Jesus, né? Jesus. E daí encontrou um doador compatível, fez o transplante e ele tá bem. Fui lá visitar ele, levei um presentinho para ele e tudo. Então ela é muito grata, mas você vê que ele deu sorte de ter encontrado um doador. Então essa regionalização é importante a gente também tocar. É por isso que eu queria também falar com o pessoal do centro acadêmico lá de Manaus, de Belém, para que a gente possa fazer palestras, dar palestras. A gente sabe que não tem muito cota de cadastro, existe limitado durante o ano, mas às vezes as pessoas nem sabem como é que faz o cadastro e tudo, e a gente vê que quando vai chegando para o lado norte e nordeste, a gente vê que falta essa informação, conscientização, e as pessoas ficam sem saber. Até mesmo eu vejo que a gente tem que levar muito mais. A repetição das informações aqui para cima é muito maior. Pois é, André. Quando a gente está falando assim, sobre medicina, sobre todo esse aspecto assim, médico, hospitalar, paciente, a gente sempre pensa muito na questão da cura, né? E muitas vezes não acaba discutindo sobre essa questão do afeto, do amor, de trazer alegria para o paciente, para trazer alegria e conforto para essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis. Então, é sempre bom realmente trazer à tona essa questão. E também sobre a questão da regionalização, de trazer a informação para diferentes grupos, para, de fato, a gente ter um maior... Como é que eu posso dizer? Uma maior disseminação dessa questão do transplante de medula óssea, e não só de transplante de medula óssea, como diversos outros assuntos em relação a isso, né? E agora, assim, pensando um pouco mais no aspecto do paciente, né? A gente sempre sabe que tudo tem essa questão de riscos e benefícios. Você poderia citar, explicar mais sobre essa questão desses riscos e benefícios para o paciente quando você se trata de transplante de medula óssea?
É muito difícil para o paciente, sabe? Quando ele recebe o diagnóstico, vou aproveitar aqui para fazer um gancho do que você falou da regionalização. A gente pode ver também que antigamente tinha os centros de transplante estavam mais concentrados na região sul-sudeste. Então, a região centro-oeste, norte, nordeste, não tinha quase centro de transplante, era meia dúzia. Então, com o passar dos tempos, né, a gente agora já tem centro de transplante em Belém. Já tem 2, tem um no público e tem um no privado. E no privado já faz halogênico. Então, é importantíssimo, que é de doador não aparentado. E daí você... Teresina já tem transplante, começa primeiro com autólogo. Então, todos têm que começar no transplante. São 2 anos de autólogo, 2 anos ou 3 anos, para depois pedir credenciamento para poder fazer um aparentado, halogênico aparentado. Aí depois pede para não aparentado. Então existe um prazo para que a Sociedade Brasileira, o Ministério da Saúde, credencie aquela unidade de transplante para que ela possa. Então você vê que agora está começando a aumentar o número de transplantes aqui pelo Nordeste. Aracaju já tem, João Pessoa tem, eu achava que ia demorar. Natal tem um grande centro de transplante lá. Recife tem um hospital que são mais de 20 leitos num andar, se eu não me engano, são 25 leitos num andar só, todos individuais, com filtro EPA. É um andar todo de transplante, é incrível a estrutura. Você vai para aqui em Fortaleza foi agora inaugurado um novo serviço de transplante, que foi inaugurado recente, que tem 8 leitos, são 6 quartos, 2 duplos, 6 leitos lá 6 quartos de transplante, inclusive a gente até doou umas TVs para lá, você soube? Não vi. Eu vi a nova ala, é muito bonita, chama atenção assim, no hospital. Linda. Assim, para público, sim. Você olhar o Hospital Universitário Walter Cantídio, você chega lá, aí você vai para a unidade de transplante, caramba, você tá top, tá assim, todo tá impecável, você tem antessala, você tem antes de entrar no quarto, todos com filtro EPA, todos nos parâmetros ideais de um centro de transplante de referência de São Paulo, da região sudeste, tudo, então muito bom. Só que eu cheguei lá na inauguração, eu falei, cadê as TVs daqui do quarto? Por quê, pessoal? Porque esse paciente, como chegar nesse ponto aí do risco do paciente. Quando o paciente é diagnosticado, ele faz o tratamento, faz os ciclos de quimioterapia. Para que esses ciclos? Para matar aquela célula mutada. E ele vai entrar em remissão. Remissão fica sem doença. Opa, é ideal para ir para o transplante sem doença. O que é o transplante? Ele vai pegar aquele tutano do osso dele, vai ser destruído através de nova quimioterapia e nova radioterapia. Só que ele vai ter que estar internado nesse centro de transplante. E esse quarto que ele vai estar internado é um quarto individual, que vai ter a sala e antessala. O ar-condicionado é uma pressão positiva. O que é pressão positiva? Quando abre a porta, o ar sai. O ar não entra, para evitar que aquele paciente que está aplaseado, não está mais fabricando célula, porque a medula dele já não está mais produzindo, pronto para receber uma nova medula. Mas ele não pode pegar nenhum tipo de infecção, fúngica, viral, bacteriana, e é feita até profilaxia. Os médicos têm um calendário do transplante que desde quando ele interna, que é D-10. Por quê, pessoal? Conta, no dia que ele recebe a medula, não é cirurgia, tá bom? É uma bolsa de sangue, parece uma bolsa de sangue. Ele vai estar com um catéter aqui no peito, que vai estar ligado à conexão aqui, à veia dele aqui. Daí pinga, gotinha por gotinha para dentro do sangue, vai para dentro do osso, e lá eles começam a se dividir, se multiplicar para produzir novo sangue. Então esse paciente está muito debilitado, ele fica internado, isolado. O cuidador dele, ele fica com o acompanhante, tem que ter todo um cuidado, porque se ele sai do quarto, ele tem que cuidar com toda a higiene dele antes de entrar no quarto, novamente, porque eu já vi pessoas que fumavam. Então a acompanhante, ela descia para fumar. Só que o paciente ele está sem nenhuma defesa. Quando voltava, ela, por algum descuido, ela acabava pegando alguma infecção, algum tipo de vírus, virose, aí entrava no quarto, o paciente ficava doente. Porque a acompanhante, por fumar, acabou trazendo. Então, você que vai para o transplante, essa mensagem é importante. Faça tudo direitinho, seja disciplinado, tudo que o médico falar, tudo que a equipe multidisciplinar orientar, faça bem direitinho, porque é um dia de cada vez. É muito difícil. Existe também a psicologia do transplante, onde os psicólogos ficam acompanhando, porque você imagina, né, dentro de um quarto, a pessoa durante o dia todo, não tem muito o que fazer, você não vai pensar no amanhã, você vai pensar no hoje. Por isso que eles falam, é um dia de cada vez. Você não vai pensar no amanhã, você vai pensar hoje. Passou hoje,
Pronto, aí vamos pensar no hoje de novo, porque já é outro dia. E daí, é isso que a gente sempre fala, que muitas vezes esses pacientes, devido não estar muito bem, como a psicologia ajuda esses pacientes que estão em tratamento no transplante. Então, eles vivem assim, na corda bamba, passando aqui pela corda bamba. Sabe quando você tem um precipício que eles têm que atravessar? E eu falo que quando eles entram em contato com a gente, eu falo que a gente estende a mão e ajuda a construir, degrau por degrau, uma ponte, para que a gente possa chegar no outro dia. Mas essa ponte ela é construída um dia de cada vez. Então hoje vamos construir essa. Opa, passou? Vamos para outra. Torcendo para que ele não pegue nenhuma infecção, para que ele não tenha nenhum problema, nenhuma intercorrência e consiga chegar até a terceira semana, segunda, terceira semana, que é mais ou menos quando a medula do doador começa a dar nova vida para o paciente. Aí começa a produzir leucócito. Quando é que considera a pega da medula? Quando os neutrófilos, as células de defesa, começam a subir. Aí também quando sobe, começa de maneira exponencial. Subiu 3 dias seguidos acima de 500, no terceiro dia eles cantam parabéns. Aí entra toda a equipe multidisciplinar no quarto, cantando parabéns, dizendo que ali é o renascimento dele, que a medula do doador pegou. E esse paciente passa a ter o tipo sanguíneo do doador. A fábrica muda. Então, o paciente que recebeu minha medula, o tipo sanguíneo dele é O positivo, é o meu. Por quê? Porque a medula dele, que era doente, quando fabricava o sangue, aquele sangue, aquela célula de defesa, não reconhecia a célula mutada. Entendeu? Tipo, por algum motivo não reconhecia, por isso que dava leucemia. Então, trocando, se vier a surgir aquela célula mutada, minha célula vai identificar que é uma célula que não faz parte e vai destruir. É por isso que vem a cura. E aí pega a medula, aí depois que o paciente passou tranquilo, tudo na paz, depois de 30 dias, ele tem alta. Só que ele não volta para a cidade natal, ele tem que ficar no local do lado do hospital. Por quê? Porque ele tem que ficar indo todo dia coletar sangue para saber se as células estão subindo, está tudo direitinho. Então é uma coisa que o paciente fica com o coração na mão, porque todo dia ele fica naquela expectativa. Então por isso que eu vou a mensagem para você, doador, doa medula óssea, abençoa as células, fala que aquela célula vai dar uma nova vida, porque o paciente... Eu criei mais o Flamedula por causa disso. Porque uma vez eu li um livro de uma paciente e quando eu vi o que ela passou no leito do hospital, que todo dia ela contando o dia a dia dela, eu falei, nossa, gente, como assim? É desse jeito? Eu fui entender melhor o transplante e tudo, e eu vejo o quanto que o paciente passa, quanto que o paciente tem que passar por aquilo, ressignifica a vida dele, ele passa a ver a vida de uma maneira diferente, e daí veja a importância do seu sim, do doador, que aquele paciente vai ter uma nova vida, e que não vai ser salva só a vida do paciente, é salva também a vida de toda a família. Então, respondendo sua pergunta, meu amigo, para o paciente não é nada fácil. Pós-transplante também, você sabia que ele tem que tomar vacina tudo de novo? Calendário de vacinação? Quando realmente renasce mesmo, né? Muda o tipo sanguíneo, tudo. Tem que fazer as vacinas de novo. Todas as vacinas tem que tomar de novo. Então, no D+100, para quem não sabe o que é D+100, no D0 é o dia que ele recebe a medula. Aí no D14 até o D21, a gente espera a pega da medula. Aí no D100, 100 dias após infundir a medula, ele vai ter que tomar todas as vacinas. Ele tem um calendário de vacinação. Aí depois que ele toma a vacina, tá tudo direitinho, tá tudo ok, aí o médico começa a liberar para algumas funções, alguma coisa. E eu percebi também que aqueles pacientes que fazem atividade física, que tem costume, que tem massa muscular, é os que saem melhor de passar por esse período. Perfeito, André. E com o avanço da medicina que a gente vive atualmente, né, eu acredito que também existam vários avanços que tenham contribuído para facilitar os processos no transplante de medula óssea. Poderia falar um pouquinho para a gente como esses avanços estão influenciando no transplante de medula óssea? Como você acha que essas mudanças estão afetando e facilitando esse processo de doação? Sensacional. Olha só, hoje em dia, pessoal, a medicina está avançando bastante. Existe terapia celular. Vocês já ouviram falar em CAR-T-cell? Gente, está revolucionando tudo. É algo assim incrível o CAR-T-cell. Eu vou falar aqui, mas eu vou falar bem no popular, tá, pessoal? Assim, pelo que eu sei, porque, claro, que o médico, ele vai estar... existem muitos médicos que fazem esse tipo de estudo com CAR-T-cell. Aqui mesmo em Fortaleza, acho que vai ser um centro de CAR-T-cell. O que é, pessoal? Vale até uma pergunta aqui. É medicamento? Porque, olha só, ele vai pegar... Vou contar um caso de um paciente de linfoma. O paciente de linfoma fez todo tipo de tratamento possível. Tratou primeira linha com quimioterapia, respondeu um pouquinho, recaiu.
Depois esse paciente fez um transplante autólogo, que é protocolo dele mesmo, recaiu. Agora vamos fazer um halogênico nele. Recaiu. Falou, e agora? Pô, vamos tentar... Tem um estudo. Aí a família encontrou um estudo em Ribeirão Preto, lá com o doutor Renato Castro. Não, Renato Cunha. Doutor Renato Castro é da Rede Dó, lá do Rio. Doutor Renato Cunha, lá de Ribeirão Preto. E na época ele estava à frente desse estudo. E a família descobriu esse estudo lá. Terapia celular. E daí levou para lá, chegou lá, ele cheio de doença. Quando você faz lá que você faz o PET scan, você vê todo o corpo todo manchado de doença em atividade no corpo todo. E falou, caramba, ele está todo cheio de doença, então aqui não tem muito o que fazer. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o sangue dele, coletaram o sangue dele por aférese lá, daí pegaram um tipo de célula, que é a célula T, por isso que é CAR T-cell, que é carreador de célula T. Então, ele pegou essa célula T através de um procedimento lá que eles fazem, que tem que ter mais detalhes para explicar isso, e eles colocam essa célula lá específica, a célula T, que é a célula de defesa, em contato com o tumor, daí ela passa a produzir um tipo de ela começou a destruir, no estudo viu que destruiu, que a célula dele em contato começou a produzir anticorpos e destruir aquela célula. Então eles pegaram aquelas células já em contato, que já tinham produzido tudo para combater aquela in vitro, colocaram, infundiram nele novamente. E nisso, quando colocou aquela célula que teve em contato com o tumor, começou a destruir todo o tumor. E daí o cara entrou em remissão, ficou curado. Isso saiu em jornal, saiu em todo canto. O Dr. Wanderson, agora recente, ele colocou no Instagram dele lá também um paciente. Ele estava até na Europa, estava participando de um congresso. E ele, pessoal, olha só isso. Aí mostrou a imagem antes, cheio de doença, e depois mostrou a imagem todo limpo, praticamente o paciente sem doença, e está vindo para revolucionar. Então eu vejo que essa terapia celular, que é o CAR-T-cell, ele vem para mudar, porque primeiro começou com linfoma, agora está vindo para mieloma, agora estão usando também, eu vi alguns estudos em tumor sólido. Então eu acho que vem muita coisa pela frente, e vocês aí, na medicina, eu acho que vocês vão pegar um mundo pós-CAR-T-cell, né? Porque talvez vai ter muita coisa aí para ser explorada, porque a gente sabe que existe um divisor de águas. Durante a medicina, você vê que tem coisas que aparecem no tratamento que vem para revolucionar, como na LMC veio o medicamento aí para LMC uns anos atrás, que antigamente o paciente não tinha muito o que fazer. Chegou esse medicamento, o paciente praticamente ficou curado, porque toma a vida toda e o paciente não tem mais a doença. Então o pessoal sempre fala que chegam os medicamentos aí para serem divisores de água. E talvez o CAR-T-cell, que é essa terapia celular, venha aí para revolucionar e quem sabe aí ajudar muitos pacientes, principalmente aqueles que você sabe que não tem mais o que fazer e daí utiliza essa nova opção. Quem sabe pode resgatar ainda mais para fazer essa terapia celular que tira a célula do paciente e depois infunde novamente ela trabalhada para que ela reconheça aquele tumor e destrua. Então, de repente, daqui a um tempo, o paciente talvez não seja mais exposto à quimioterapia nem nada e ela passa a ser um tratamento mais eficaz aí em vários tipos de doença. Então, essa fica a nossa expectativa. Uhum. Perfeito, é muito bom saber, dessas inovações que tem diferentes tratamentos. Isso traz até mesmo mais esperança para o paciente, né, em relação a isso. Eu gostaria de falar outra coisa também. Eu estou focando mais agora em a doença falciforme. Que o que acontecia? A gente vê que no Brasil tem muito paciente falciforme. E esse paciente, para quem não sabe, era aquela anemia falciforme. A célula do paciente fica em forma de foice. E esse paciente sofre muito. Durante toda a vida ele sente muitas dores, tem que fazer transfusão, tem que fazer uso de medicamentos. Só que hoje em dia eles estão começando a transplantar esse paciente através do doador haploidêntico da família ou doador 100% compatível. Só que para fazer esse tipo de transplante, tem um tipo de medicamento que é usado no sabe aquele condicionamento pré-transplante que ele interna 10 dias antes? Tem que ter um medicamento para fazer a quimioterapia para esse paciente passar pelo transplante e ter mais sucesso. E eu tenho visto que muitos centros agora, eles estão focando também na doença falciforme e muitos pacientes que não tinham tratamento, não tinham cura, e agora eles vão ficar curados através de um transplante de medula para esse paciente falciforme. Então também é uma coisa que está tomando muito corpo
Porque muitas vezes a pessoa se preocupa muito com aguda. Aguda é o quê? Leucemia aguda, tem que tratar logo, interna, vamos tratar, ele não pode esperar. E a anemia falciforme não é aguda, é uma coisa crônica e tal. E eu estou vendo que alguns serviços eles estão mandando construir alguns leitos exclusivos para falciforme, para que possa ter esses pacientes que estão na fila possam ter oportunidade de cura através de um transplante. Então, mais uma coisa bacana que tem surgido no transplante, que estão salvando esses pacientes de falciforme. Realmente é incrível saber sobre isso, sobre essas inovações. Mas, assim, a gente sabe que ainda existem vários mitos em relação ao transplante de medula óssea. E sobre isso, sobre esses mitos, você poderia citar alguns deles e esclarecer para o público, tanto para a gente também? Primeiro, para você... Que aquele primeiro mito foi o que eu falei no início, mas as pessoas confundem medula óssea com medula nervosa. Então elas acham que é da coluna. Por ter o mesmo nome, medula, eles confundem. Nada mais é do que a medula óssea, é o que tem dentro dos nossos ossos. Todo o corpo, todos os ossos do corpo tem tutano, é produzido células através do tutano dos nossos ossos, depende do seu estímulo que é dado, se o paciente ele tem uma virose. Aí, fisiologicamente, o teu corpo manda mensagem lá para o tutano do osso, lá para a célula tronco, produz mais célula de defesa. Por isso que às vezes chega aquele paciente tá com dengue hemorrágica, sabe? Um paciente está com dengue hemorrágica e tudo. Então, por quê? Porque cai plaquetas, porque ele passa a produzir mais célula de defesa. Então, por aí vai. Existe outro mito e outra verdade. Doar pela veia do braço. As pessoas não acham que doa pela veia do braço. Acham que vai funcionar... Sabe aquela hack que é dada lá na coluna? Uhum. A pessoa confunde muito com aquela anestesia. Não é. Você pode doar pela veia do braço, como se fosse uma doação de sangue. Você pode, se for punção, você doa aqui pelo osso da bacia. Você vai lá no procedimento, coloca no soro lá, você dorme, daí faz um furinho do lado de cada osso, fica o médico de um lado do outro, coletando aquela geleiazinha, colocando lá num filtro para poder ir para a bolsa, para depois ir para o doador. O doador vai para o leito depois, vai para o quarto, espera ter alta, no outro dia tem alta, vai embora, tranquilo, sem problema nenhum. E é tudo pago pelo Redome. Se você precisar viajar, você tem direito a levar um acompanhante e é tudo pago pelo Redome. Você não tem custo nenhum, tá bom? E após 18 meses, você pode solicitar a quebra do sigilo para conhecer quem foi a pessoa que você doou. E é uma emoção incrível. E deixa eu tentar lembrar aqui outra coisa que o pessoal tem. Um vozinho pode doar para neta... É difícil porque eles preferem, porque nesse caso, olha só, se é um avô, ele vai fazer o haploidêntico, ele pode ser 50%. Nesse caso é melhor pegar um primo, alguém mais jovem. Eu vejo que os médicos preferem medula nova, medula jovem, que ela pega mais rápido e ela sustenta por mais tempo. Essa é a questão. E eu vejo que as pessoas confundem muito medula óssea com medula nervosa. Isso aí, com certeza. Pois pronto, André, é realmente muito importante esse esclarecimento para os nossos ouvintes. Com certeza você tirou muitas dúvidas aqui, tanto nossa quanto dos nossos ouvintes. Estamos quase chegando ao fim do nosso episódio, então eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre o Flamedula. Esse projeto que eu conheci no final do ano passado e venho admirando mais a cada ação. Queria que tu comentasse um pouquinho com a gente sobre. O Flamedula surgiu porque eu vejo que eu sou torcedor do Flamengo, sou sócio do clube. E lá tem um programa de consulados e embaixadas do Flamengo, que são aqueles torcedores que não moram no Rio de Janeiro, moram em outras cidades, outros estados, outros países, e com isso eles se reúnem para assistir os jogos, né, e tudo. E daí existe o pessoal da Califla, lá na Califórnia, existe o pessoal da Fla Washington, Fla Filadélfia, Fla Dublin, lá na Irlanda, Fla Qatar, então Fla África do Sul. Gente, então assim, você para pensar, tem torcida do Flamengo em todo canto. E esse programa une toda essa torcida. Então vamos supor que tem uma pessoa lá em Sobral precisando de doação de sangue lá na Santa Casa. Eu marco lá e marco os meninos da Fala Sobral. Lá em Quixadá tem alguém precisando, marco. Lá em Campos tem alguém precisando de doação de sangue, marco o pessoal lá da Fla Campos. Juiz de Fora. Então assim, como é que é o nome? São João del Rei, lá no interior de Minas. Eu mando lá para os meninos vão lá fazer campanha de doação de sangue, alguma coisa. Então você vê quanta gente a gente consegue ajudar com essa capilaridade. Flanáticos lá de Mato Grosso. Então você pega Fla Campinas, Fla RS em Porto Alegre, Fla Curitiba. Então assim, você consegue ter um muito grande. Então eu apresentei o projeto lá para o Flamengo e daí eles colocaram no calendário oficial de ações sociais, que durante todo o ano existe um trabalho de ação social, e daí a gente acabou
colocando o mês de setembro como mês dedicado ao cadastro consciente doador de medula óssea. Por que no mês de setembro? Porque no mês de setembro, no terceiro sábado, a gente comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. E daí é feito campanha no mundo todo. E existe uma instituição chamada WMDA, World Marrow Donor Administration. É ela que tem todos os dados de banco de medula do mundo. E o que ela faz? Eu não sabia disso, tá bom? Lá no mês de setembro, ela premia ONGs que fazem campanhas de incentivo a cadastro de medula óssea. Então, como a gente tem um alcance muito grande, como a gente faz muita campanha, a gente acabou sendo indicado para um prêmio. E eu fui para a África do Sul participar, lá na Cidade do Cabo, que era um simpósio internacional, um encontro de bancos de medula do mundo. Conheci banco de medula da Grécia, do Catar, do Emirados Árabes. É incrível, da Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, tinha da Rússia, tinha da Índia, banco de medula da Índia. E tem vários, Polônia. Gente, são tantos países que eu vou acabar esquecendo aqui, mas foi incrível. Assim, participar dessa experiência foi única. Paraguai. Então eu pude conhecer como é feito também o cadastro nesses países. E lá na África do Sul é feito por cotonete. Você passa o swapzinho aqui na bochecha e daí você manda pelos correios, já vem selado tudo, o paciente é feito o cadastro de medula. Não é pelo sangue, como aqui no Brasil. Inclusive, eu fiz até um vídeo. Tinha um garçom lá que eu estava fazendo um vídeo mostrando como é que era o kit, né? E ele queria fazer o cadastro. Eu falei, opa, posso te filmar? Ele, claro. Filmei ele lá fazendo o cadastro. Ele ficou felizão. E eu acho que esse aí vai ser compatível com alguém, porque nada é por acaso. E daí a gente acabou pegando esse... Só que assim, a gente colocou o mês de setembro como um mês dedicado ao cadastro de medula óssea, mas, gente, não para de chegar paciente precisando. Tem agora um paizinho nos Estados Unidos que saiu até uma matéria no jornal que a filha dele está precisando de doador compatível de medula. E lá está informando que foram encontrados 4 aqui no Brasil, que tem 4 aqui no Brasil, mas não foram encontrados. E o pai está com uma dúvida tremenda. Como assim não foi encontrado e tudo? Gente, o que acontece? Esse banco é um banco bem antigo, banco de medula, e você sabe que esse banco, chega um determinado tempo, os pacientes saem do banco. Entram novos e os antigos vão saindo por conta da idade. Outros estão no banco, mas infelizmente acabaram sendo diagnosticados com câncer, não pode doar. Outros que acabaram falecendo também por conta de pandemias e tudo, e não estão mais disponíveis no banco. E quando o Redome fala que não está mais disponível, ele pensa que o cara não foi encontrado na casa dele, que o cara não foi encontrado e tal. Mas a resposta do Redome para quando não foi encontrado, não foi contactado, pode levar todas essas consequências aí. Eu tiro como exemplo um colega que ele se cadastrou por causa da irmã, ele se cadastrou no banco de medula, e a irmã, na época, tinha uma mielodisplasia, e depois de um tempo, quem teve a mesma doença foi ele, estilo da irmã. E daí ele, beleza, estava lá no procedimento para receber a medula, não, para tentar encontrar um doador compatível, o Redome liga para ele. Porque lembra que eu falei que quando você faz o cadastro, você é conhecido só pelo número? Aí que ele... Pegaram o sangue dele, do HLA, e colocaram no REREME, que é Registro e Receptores de Medula. E é feito um cruzamento com o Redome, que é o Registro de Doadores de Medula. E quem encontrou ele lá dentro do banco? Ele mesmo. Ele mesmo. Então eles se encontraram. Aí ele falou, Dedeco, acabei de receber a ligação do Redome. Eu falei, o que foi? Cara, aquele meu sonho de ser doador, tudo. Só que aí eu falei para ela, poxa, agora quem está precisando sou eu. Eu não consigo mais doar, eu estou com câncer, eu estou precisando de um doador. Ele veio me contar, né? Eu falei, irmão... Cara, tu se encontrou no banco. Ele, como assim? Claro, foi você era 100% compatível com você mesmo. Ele, é mesmo, mas acabou, graças a Deus, ele encontrou outro doador compatível, deu certo, fez o transplante. Mas é isso que pode acontecer. Então, se você recebeu a notícia lá do Redome, tem um doador, mas não foi encontrado, pode estar com o cadastro desatualizado? Sim, pode estar. Cerca de 30% do banco, as pessoas não lembram que sequer se cadastrou. Por quê? Tem muita gente, eu fui dar uma palestra outro dia na Bahia, numa universidade estadual, a professora ela se cadastrou muito tempo atrás. Aí, na verdade, ela foi doar sangue. Ela, será que eu me cadastrei? Eu não lembro. Eu baixei o aplicativo do Redome e ver. Na hora que ela baixou o aplicativo, que ela botou os dados dela, apareceu a carteirinha dela. Nossa, eu sou cadastrada, eu não lembrava. Foi na época da faculdade que ela se cadastrou. Então, muita gente que está vendo a gente aí agora, que durante a faculdade foi lá fazer aquela doação de sangue, alguma coisa, e por acaso fez o cadastro de medula, você não lembra, talvez você baixe o aplicativo que talvez você vai ver lá a sua carteirinha.
Pois é, muito importante mesmo a gente falar sobre esse assunto e divulgar cada vez mais essa questão do transplante de medula, da doação de transplante de medula. E, bem, é por hoje isso, pessoal. Nosso podcast vai terminando por aqui. Em nome do GEON, a gente gostaria de agradecer ao grande André Matos pela sua participação. E foi uma honra poder ter conosco, dividir seu conhecimento sobre esse assunto, sobre a doação do transplante de medula óssea, sobre os mitos, sobre diversas coisas que rondam esse assunto, de fato. Agradecemos também aos nossos ouvintes pela atenção até aqui. Lembrando de seguir a gente no Instagram, no @GeonLiga, onde você pode mandar sugestões para os próximos temas, além de ficar sempre atualizado sobre os novos episódios do podcast. Lembrando que esse episódio vai ficar registrado tanto no YouTube quanto no Spotify em áudio. E até a próxima, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada ao André Matos por aceitar nosso convite e por compartilhar tanta experiência e tanto conhecimento sobre esse assunto com a gente. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Espero que essas mensagens aí toquem muitos corações e que eu tenho certeza, mais para frente a gente vai ouvir testemunhos de pessoas que se cadastraram, doaram, ajudaram a salvar vidas através de mensagens como essa aí que vai chegando para as pessoas. Muito obrigado pelo convite e contem sempre comigo. Precisando, a gente está às ordens aí para poder disseminar essa informação, levar informação principalmente para esses jovens, né? Para que tenham um coração tocado e com isso que venham mais anjos. Obrigado.